presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Olá, meu amigo, minha amiga. É um prazer ter você novamente conosco para mais uma celebração ao Senhor. Hoje vamos começar uma nova série de mensagens e o título dessa série é Venha o Teu Reino. Hoje vamos estar olhando os sinais dos últimos dias. É uma série baseada principalmente na Bíblia e pasme vocês, não é somente baseada no livro de Apocalipse. Nós vamos estudar diversas passagens que falam sobre o final dos tempos e como nós devemos hoje estar atentos e como viver diante
desses novos desafios que têm surgido em nossas vidas. Mike Duncan, um pensador, um historiador, ele descreve o início do fim de uma nação. E aqui está a sua escrita, o seu relato sobre o início do fim de uma nação. E ele diz: existe uma crescente desigualdade econômica, uma deslocação das formas de vida tradicionais, uma crescente polarização política, um colapso na conduta política, a privatização das forças militares, corrupção desenfreada, endêmicos éticos e preconceitos sociais, batalha por acesso à cidadania e direitos a voto, exercícios militares em curso, introdução da violência como ferramenta política, uma elite tão obcecada com seus privilégios que por isso se negam a reformar o sistema para que possam salvar o mesmo. Essa foi a definição de Mike Duncan em relação ao Império Romano, ou seja, a algo grandioso de muito tempo atrás. Mas o que me chama a atenção desse relato histórico sobre o início e o fim de uma nação ou império é que muitas coisas escritas sobre o Império Romano se assemelham com o que estamos vivendo e vendo nos nossos dias atuais, sabe? Vivemos nos nossos dias atuais pandemias, pestes, fome, violência, corrupção desenfreada. E a minha pergunta é: o que essas coisas estão sinalizando? E é por isso que hoje eu quero tratar com você sobre o final dos tempos. É um assunto muito comentado a todo tempo. A minha oração é que para que entendamos sobre as coisas que estão acontecendo e principalmente sobre o final dos tempos, que possamos buscar primeiramente a Deus e a sua palavra como fonte, como fundamento para o nosso estudo e para que possamos chegar a concepções reais e verdadeiras conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, e que Deus ele possa falar ao seu coração durante esses tempos difíceis que estamos enfrentando. A Bíblia, ela nos ensina que o mundo não será sempre o mesmo. O mundo não será para sempre o que é. E Deus, ele tem um propósito muito maior para tudo isso. E nós bem sabemos que a segunda vinda de Cristo, ela é real. Ela é a nossa expectativa, ela é o que fundamenta a nossa fé. A fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, hoje está à direita do Pai como advogado, mas virá, e virá como rei deste mundo, para reinar, para governar, mas também para julgar. Deus estabelecerá o seu reino e governará na terra. Essa é uma verdade que nós precisamos entender. Quando Jesus ele ensinava aos seus discípulos a orar, a oração do Pai Nosso, ele fala algo muito interessante. Ele fala: venha o teu reino. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento, eles são cheios de profecias a respeito da vinda de Cristo. Olha o que Salmos 22, versículos 27 e 28 falam: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Salmos 22, 27 e 28. Olha que Apocalipse, Novo Testamento, 11, 15 fala: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus
que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Outro texto, Marcos 1, 14, 15, diz: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Venha o teu reino. Jesus passou e gastou tempo ensinando aos seus discípulos que a expectativa deles precisava estar, e a nossa expectativa precisa estar na sua volta. Ele há de voltar. O apóstolo Paulo, ele está preparando Timóteo para o futuro. Hoje vamos estar analisando o texto ali de 2 Timóteo, no capítulo 3. E Paulo está preparando Timóteo para o futuro. Paulo sabe que o seu tempo estava próximo. Depois de dar instruções a Timóteo sobre como viver, ele fala essas palavras: saiba disso. Paulo começa a dar um testemunho a Timóteo sobre as coisas que estariam para acontecer, as características dos últimos dias. E o nosso primeiro ponto hoje é como são preditos os últimos dias. Sabe, nesses versos do capítulo 3 de 2 Timóteo, nós vamos ver que Paulo está apontando para cerca de 2000 anos à sua frente. E ele profetiza o que acontecerá no fim dos tempos. Eu não sei você, eu não sei qual é o seu sentimento sobre tudo isso que estamos vivendo. Eu não sou a pessoa e nem quero ser a pessoa que vai querer cogitar dia, hora. A Bíblia não deixa isso claro. Mas uma coisa que é muito clara para mim é que Jesus sempre orientou os seus discípulos, e a Bíblia nos orienta a estarmos prontos, a vigiar, a buscar ao Senhor, a viver uma vida santa, estarmos prontos, porque a sua vinda será como a de um ladrão. O ladrão não toca na sua porta e avisa que vai te roubar. Seria mais fácil, né? A gente poderia se preparar, mas é assim a vinda de Cristo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas a certeza que você precisa ter é que você precisa estar preparado. Assim como eu preciso de ter essa certeza, preciso estar preparado. E olha o que diz lá o verso 1. E o verso 1 é interessante porque ele começa com Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Isto é algo que Paulo, ele realmente queria que Timóteo entendesse. Os últimos dias, saiba disso, eles serão terríveis. Nos últimos dias, no grego, a palavra escatas, que dá origem à palavra escatologia, que escatologia é o estudo das últimas coisas. E essa palavra no grego ela é usada para descrever exatamente o final de algo, de alguma coisa. Por exemplo, o último dia da semana. Ainda no versículo 1, diz lá, tempos terríveis. Perilous, a palavra em inglês, e é uma palavra de origem também grega que significa perigoso, difícil, violento, idômito. Essa palavra foi usada mais uma vez no Novo Testamento, e essa palavra está lá em Mateus 8, 28, que diz: quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que viviam nos sepulcros, e viam deles. Eles eram tão violentos, ou seja, força extrema, perilous, de novo essa palavra, que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles eram tão violentos que ninguém ousava passar por aquele caminho. Essa passagem ali em Mateus retrata quando Jesus expulsou os demônios ali dos Gadarenos. O ponto que eu quero chegar com você é que quanto mais perto se aproxima a vinda de Cristo, cada vez mais os dias vão ficando difíceis, perigosos e violentos. E vai chegar uma hora que nós
nós não vamos conseguir trilhar mais o nosso caminho. Mas a realidade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é que os dias estão cada vez mais difíceis. E a tendência é piorar. Me desculpa se essa para você é uma má notícia, mas essa é a realidade. A Bíblia fala, o mundo jaz do maligno, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Cristo venceu o mundo. Isso quer dizer mais uma vez que nossa esperança não pode estar neste mundo, nas coisas deste mundo, mas sim nas coisas que hão de vir. Isso nos leva para o segundo ponto, como são descritos os últimos dias. Paulo apresenta a Timóteo uma descrição detalhada de como esses tempos serão difíceis. Olha o que diz lá o verso 2. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Os homens serão egoístas. Você vê algo diferente disso hoje em dia? Tudo bem, não dá para generalizar, né? Mas a verdade é que o narcisismo, o egoísmo, o egocentrismo é algo tão presente em nossa sociedade que, sinceramente, a descrição de outras características nesse verso 2 de Timóteo, de 2 Timóteo 3, são, na verdade, reflexos desse pecado, do egoísmo. E sabe, o erro mais comum das pessoas não é a baixa estima, não é o complexo de inferioridade, mas justamente ao contrário, é a superestima, é o complexo de superioridade, é se achar, sabe? Essa expressão que usamos muito comumente, é a pessoa que se acha. Isso é um perigo, porque isto está levando ao pecado do egoísmo, avarentos, a cobiça, quando se ama ao dinheiro mais do que a si próprio. Isto é um perigo mortal. Timóteo 6,10, a parte A, fala o seguinte, 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo ali 6,10, aqui é mais uma vez Paulo orientando a Timóteo. Versos 2, 3 e 4, ali do capítulo 3 de 2 Timóteo, continuando as características, Paulo fala, além de avarentos, eles serão presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Esse é um perigo para qualquer civilização. Filhos que não obedecem aos pais. E Paulo continua, pessoas ingratas, ímpias, sem amor pela família. Olha, se a família é célula máter de qualquer sociedade, as pessoas que não têm amor pela família representam um grande perigo para qualquer civilização, qualquer sociedade. E Paulo continua, irreconciliáveis, caluniadores. Olha como está a mídia social hoje em dia, Facebook, essa coisa toda, Instagram, Twitter, as redes sociais estão fazendo pessoas e tornando pessoas cada vez mais doentes. Não se pode fazer nada que a pessoa é cancelada, é julgada. Esses dias uma pessoa foi julgada porque pescou um peixe e disse que queria comer. Meu Deus, aonde vamos parar? Por acaso os pescadores então têm que parar de pescar e viver da pesca? Sabe, as coisas estão cada vez mais confusas. Caluniadoras, pessoas caluniando umas às outras, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4 do capítulo 3 ali de 2 Timóteo Paulo continua, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus.
No grego, a expressão doke, aquela doke comparativa, a expressão que compara, ela significa sem amor nenhum por Deus, somente aos prazeres. Em outras palavras, esse final aqui quer dizer que as pessoas elas não têm amor nenhum a Deus, somente aos prazeres. Isso nos leva para o terceiro ponto dessa reflexão. Como os últimos dias serão promovidos. E ali vamos estar no versículo 5 do capítulo 3 de 2 Timóteo, e fala: tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Aqui Paulo orientando Timóteo: olha, nos últimos dias surgirão falsos profetas, falsos religiosos, uma aparência externa muito bonita. Sabe aquela expressão santo do pau oco? Sim, essa expressão ela era usada porque nos tempos antigos as pessoas faziam santos ali, mas por dentro era só o vácuo, era só ar, não tinha nada. E muitos usavam aquele espaço ali para, enfim, fazer várias coisas erradas. E daí surgiu essa expressão santo do pau oco, porque dentro não havia nada, você podia esconder coisas, podia traficar coisas ali. O que isso diz para mim? Diz que são pessoas que a aparência é linda, é bonita, fala de uma forma muito convincente, mas por dentro só existe mal. Por dentro essas pessoas estão podres, bonito por fora, sujo por dentro. Aparência de religiosidade, mas por dentro negam o poder de Deus. E Paulo fecha dizendo: Timóteo, afaste-se deles também. Essa lista toda que eu te dei, ainda tem mais estes aqui, é onde que no versículo 5 ele fala isso. Timóteo, afaste-se dos falsos religiosos, dos falsos profetas. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Diante disso, eu penso que nós como igreja estamos vivendo um tempo decisivo. Existem forças tentando parar a igreja, tentando esconder a igreja, tentando distrair e silenciar a igreja. Pessoas infiltradas em igrejas, com aparência de coisa boa, com aparência de coisa religiosa, com aparência muito linda, mas por dentro vazias. Por dentro negam o poder de Deus. Está na hora de nós, como igreja, nos levantarmos e sermos a igreja que Jesus nos chamou para ser nos dias de hoje. Isso quer dizer que a nossa adoração tem que ser uma adoração profunda. O nosso testemunho precisa de ser um testemunho mais abrangente. O que você tem feito? A comissão, a grande comissão, não foi dada somente ao pastor, ao líder, mas a você também. O nosso testemunho precisa ser abrangente, a nossa mensagem precisa ser relevante, a nossa fidelidade precisa ser forte, consistente, e o nosso comprometimento com o Evangelho precisa ser maior. Sabe, o problema enquanto igreja é que estamos tão preocupados com as coisas ao nosso redor que esquecemos de viver a expectativa da segunda vinda de Cristo. Vou repetir, nós estamos tão distraídos com tudo o que está acontecendo ao nosso redor que facilmente esquecemos que Cristo está voltando e que a nossa esperança precisa estar fundamentada nesta promessa.
não é um conto da carochinha, é uma realidade. A nossa expectativa messiânica é de que Cristo há de voltar como rei e como juiz. Como você está vivendo a sua vida? A nossa esperança não pode estar baseada neste mundo, em querer consertar as coisas deste mundo. A nossa esperança tem que estar em nosso Rei, Jesus Cristo, e no seu retorno. Eu gostaria de encerrar essa reflexão lendo com você Lucas 21, 25 a 28. E o texto diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Lucas 21, 25 a 28. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus está voltando. E como você está se preparando para essa vinda? Eu gostaria de orar por você agora. Você que entende que precisa tomar uma decisão na sua vida, de aceitar essa verdade, de abraçar essa verdade, de que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e está voltando. Faça essa oração comigo. Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confesso os meus pecados diante de ti. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Toma minha vida em tuas mãos. Me faça um filho teu. Essa é a oração que eu te faço. Amém. Se você fez essa oração, eu tenho certeza que hoje mesmo Cristo estará entrando no seu coração, fazendo morada e transformando a sua vida para muito e muito melhor. Você que já é um cristão, que acredita em Deus, que vai à igreja, esteja atento, vigie. As coisas estão acontecendo ao nosso redor, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus e na sua vinda. Lembra daquele corinho que diz: o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Esta é uma realidade. Precisamos voltar as nossas mentes para esta realidade, para esta expectativa, que a nossa esperança esteja na pessoa de Cristo Jesus e no seu retorno, porque com Ele viveremos a vida eterna. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.